Compensado. Nesta aula eu vou mostrar como que funciona o compensado no Século.web e o que é essa opção. Essa opção, na verdade, ela é bem simples, mas ela é muito utilizada e geralmente ela gera bastante dúvida. Então eu vou explicar o que é o compensado. Compensado, nada mais, nada menos, é uma compensação das extras com as faltas no mesmo dia. Então se o funcionário teve 1 hora de extra e 1 hora de falta, a gente compensa essas duas, fazendo com que ele não tenha extras nem faltas. Se ele tivesse 1 hora e meia de extra e 1 hora de falta, então ele ganharia 30 minutos de extra. E é isso que eu vou mostrar, como a gente configura o compensado no ponto web. Então, para marcar o compensado, a gente vai lá no cadastro do horário, vamos até um dos nossos horários, eu vou no horário padrão 1, e agora aqui no final, do lado direito da tabela do horário, nós temos as seguintes opções, que é de almoço livre, compensado, e é a compensado que a gente vai marcar. Aqui no meu caso já está marcado. Se essa tela aqui não está aparecendo, temos que clicar aqui em mostrar tabela avançada, ó. Pode ver, sem a tabela avançada, ele não mostra aquelas opções. Clicando em mostrar tabela avançada, aí sim, o compensado aparece junto com algumas outras opções. Então agora, com o compensado marcado, a gente já pode ir lá na tela de cálculos para poder explicar como que os cálculos funcionam com o compensado marcado. Aqui nós temos o cadastro, aqui nós temos os cálculos da Cristina e como podemos ver, ela está utilizando o nosso horário 1, que é com o compensado marcado em todos os dias. Então, até podemos ver que o compensado está marcado aqui pelo decompor cálculos, ó, cálculo com compensado marcado. E agora, se eu clicar com o botão direito, eu tenho a opção de desmarcar compensado, então quer dizer que ele está marcado. Aqui, vamos lá, vamos começar a olhar como que está o nosso horário aqui, ó. Então, na segunda-feira, o nosso funcionário fez o horário idêntico ao que está configurado. Então, com o compensado ou sem o compensado, o nosso sistema é calculado da mesma forma, por isso ele fez as marcações previstas. Agora, já na terça-feira, como podemos ver, ele deveria ter chegado às 8, ele chegou meia hora antes, então ele tem 30 minutos de extra. Aqui ele chegou no horário previsto, e aqui ele saiu antes, ele deveria sair às 18, como podemos ver aqui, mas ele saiu às 17h30. Se ele saiu às 17h30, então ele está gerando 30 minutos de falta. Mas como podemos ver aqui no dia, não temos faltas nem extras nas colunas de extra. Então, como podemos ver aqui, o nosso sistema compensou. E eu vou mostrar para vocês como é sem o compensado. Ó, desmarcar compensado. E agora sim, podemos ver que o nosso sistema está gerando 30 minutos de extra e 30 minutos de falta. Então, clicando com o botão direito, compensamos esses 30 com 30, deu 0. Então agora nós temos horas normais cheias, né? Não temos mais aquelas 8h30 por causa das faltas. Aqui na nossa quarta-feira, temos a seguinte configuração. O nosso funcionário chegou às 7 horas, chegou 1 hora antes, então ele tem 1 hora de extra. Saiu às 12, às 13 e às 17. Se ele saiu às 17, ele saiu antes das 18, então ele está gerando falta. Então podemos ver aqui que foi compensado também. Clicamos com o botão direito, 1 hora o nosso sistema bateu. Aqui, como ele tem faltas, ele não tem a carga de normais completa. Como podemos ver, a carga de normais dele é de 9 horas. Então, marcamos o compensado, nosso sistema compensou. Aqui já temos uma configuração um pouquinho diferente, ó. Ele tem horas extras. Por que ele tem horas extras? Chegou 2 horas antes aqui, horário certo, e aqui ele saiu 1h20 antes. Se ele saiu 1h20 antes, então ele deveria estar gerando falta. Mas com o compensado, como ele tem 2 horas de extra lá no início e tem 1h20 de falta, então compensamos isso, sobrou os 40 minutos de extra do nosso funcionário. Se a gente desmarca o compensado, fica aquele cálculo que eu estava comentando. Então, marcamos o compensado novamente. E aqui temos uma configuração que ela é bem sacana, que o pessoal se confunde bastante como que funciona. Então, para a gente entender aqui os cálculos, uma coisa que a gente tem que perceber primeiro é que, utilizando o artigo 58, que é esta opção aqui nas opções avançadas do horário, nós temos uma tolerância
de falta e de extras de 5 minutos e uma tolerância diária de 10 minutos. E elas estão fixadas por causa do artigo 58. Lembrando que tem uma aula explicando como funciona o artigo 58. E ele é diferente do compensado. Então agora voltando lá na tela de cálculos, algo que a gente tem que saber é que, até fiz uma anotação aqui porque isso pode dar confusão. Se a batida de falta e extra for superior a 5 minutos, os minutos de falta e extra desta marcação serão considerados para a soma do limite diário. Se a batida da falta ou da extra for inferior ou igual a 5 minutos, esses minutos serão desconsiderados. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui, como podemos ver, o nosso funcionário realizou a marcação 8 e 5. Então, está dentro dos 5 minutos, como eu disse na explicação ali, superior a 5 minutos entra para a soma, superior a 5 é 6, e se a batida for inferior ou igual a 5, elas são desconsideradas. Então, como podemos ver aqui, ó, temos 5 minutos de falta, 5 minutos de falta, 5 minutos de falta, 5 minutos de falta. Então, o nosso sistema, o que ele fez? Ele desconsiderou esses 5 minutos e ele utilizou as 8 horas para utilizar para o cálculo. Então, se foi descartado os 5 minutos, as marcações ficam 8, 12, 13, 18 horas. Então, gerando nenhuma hora falta. Agora, se eu desmarcar o compensado, só para confundir vocês, a gente tem os nossos 20 minutos de falta. Por quê? Apenas com o artigo 58, o nosso sistema considera 5 minutos. Já com o compensado, o nosso sistema desconsidera 5 minutos e utiliza o horário padrão para o cálculo, tá? Então, se tiver dúvida sobre o compensado, eu acho bastante interessante ir lá no site da Seclum, no canal de perguntas frequentes, e digitar compensado. Aqui nós temos vários exemplos de compensado e de como funciona dentro do sistema. Aqui está até a explicação do ponto offline, mas é da mesma forma, tá? O ponto offline do ponto web. Então é bastante interessante vir aqui, e aqui tem vários exemplos, e aqui dá para tirar todas as dúvidas, porque sempre vai ter dúvidas sobre o compensado. E agora uma última informação, utilizando o compensado, a gente não está mais trabalhando dentro do artigo 58. Então, se a empresa trabalha apenas com o artigo 58, ela não deve utilizar o compensado, certo? O compensado ele foi criado pela Seclum para facilitar a gestão do ponto dos funcionários que querem fazer aquela compensação diária ali. Mas é sempre interessante comentar com o seu sindicato ou com o seu jurídico se realmente a empresa pode utilizar o compensado para compensar essas horas extras e faltas, porque a gente viu ali que o artigo 58, ele realmente é um artigo onde seta as tolerâncias de extras e faltas. Utilizando o compensado, a gente descarta as marcações quando está dentro dessa tolerância, já com o artigo 58, não. Então, é sempre bom consultar o seu jurídico ali, seu sindicato, para ver como que deve ser trabalhado e se pode utilizar o compensado ou não, certo? Então, se tiver alguma dúvida, acesse as nossas perguntas frequentes e pesquise por compensado. E se tiver alguma dúvida sobre a aula aqui, pode também clicar no botão de dúvida. E até a próxima. Tchau, tchau.